enorme, um respeito muito grande que era o Marquinhos de Várzea, né? E com certeza deixou um legado aqui, e o legado começou aí, né? Junto aí do seu João Maria, junto do Rodrigo também, né, prefeito? Com certeza. Meus primos velhos aí que deram o primeiro pontapé, né? Deram a primeira oportunidade aí pro Marquinhos, para Empresário, para contar um pouco da história do Rodrigo Luiz. Você me deu aí a ideia de chamar o Rodrigo Luiz aqui para contar um pouco da história do Rodrigo Luiz. Fato interessante que o Rodrigo Luiz, além de vaqueiro, empresário também e contador, né, de formação, o Rodrigo também é um dos primeiros, acredito que seja um dos primeiros, o Rodrigo com o pai dele, a gente vai contar essa história aqui, um dos primeiros patrões do vaqueiro Marquinhos de Várzea, o eterno Marquinhos de Várzea, né, Rodrigo? É isso aí, Silvinho. O Marquinhos é uma pessoa, é um ícone, né, que fez parte da nossa história aí. Fez não, que faz parte. Lá onde tudo começou é o gatilho, né? Então a gente tem muita história de Marquinhos para contar, muita coisa boa, muita coisa engraçada, muita passagem, muita coisa mesmo. E a gente vai seguir aí batendo esse papo. Isso aí, daqui a pouquinho o Rodrigo vai estar contando pra gente aqui, né, dessa parceria aí com esse grande vaqueiro que hoje tá no céu, que nos deixou, né, mas era um cara que eu tinha um carinho enorme, um respeito muito grande, que era o Marquinhos de Várzea, né, e com certeza deixou um legado aqui, e o legado começou aí, né, junto aí do seu João Maria, junto do Rodrigo também, né, prefeito? Com certeza. Meus primos velhos aí que deram o primeiro pontapé, né? Deram a primeira oportunidade aí pro Marquinhos para começar a se destacar na vaquejada. E eu fui o cara que deu o apelido a ele de Marquinhos de Várzea. Bacana. Numa das vaquejadas, a gente conversando e tal, e eu tô lá narrando, de repente, aí veio Marquinhos de Várzea. E aí pegou, né? Tinha que ter uma identidade, né? De onde era o Marquinhos. Porque são tantos Marquinhos que tem na vaquejada, né? E daí pegou o Marquinhos de Várzea. E engraçado, prefeito, que além de ter pego esse nome com o Marquinhos de Várzea, virou também assim uma inspiração para outros vaqueiros, porque tem muitos vaqueiros que o cara, se for de Várzea, a primeira coisa que ele coloca é que o nome do dele é de Várzea, né? Sim, a gente consegue sentir isso, Silvinho, eu falando como promotor de vaquejada, que também sou, né? Na hora que as pessoas vêm fazer inscrição, isso virou um hábito, porque, tipo, o próprio Tiago do Japi, né? Isso, Japi, para quem não sabe, também é um município aqui do estado. Fulano de Goianinha, Cicrano de Nova Cruz. Então, isso virou um hábito, né? Além do nome do vaqueiro citar a cidade que ele vem. Isso é bacana, isso é legal, né? Ou às vezes até o sobrenome do patrão. No caso do Verde Borba. Isso, que Ele pegou. Não tem nada a ver, né, com o Rufina Borba. E o Verdinho, muito tempo usou o nome Verdinho Borba, né? Verdinho Borba. Tony Lucena. Tony Lucena não tem nada a ver, foi apenas um vaqueiro que correu, ainda representa ainda em algumas vaquejadas o grupo Lucena, né, a família Lucena. Luciano de Caruaru, E aí né? ficou como Tony Lucena. E o Canhotinha de Ouro foi outro também, que fui eu que batizei. Com o canhotinha? Saudoso o Alex Araújo. Por coincidência, o primeiro prêmio que ele ganhou foi comigo. Ele correndo vaqueiro mirim ainda, no Parque de Azevedo, em Bom Jesus. E o pai dele, João Gabriel, sempre que eu estava na vaquejada, chegava e dizia: prefeito, bota o Alex aí para tirar 2 bois de mirim. E foi um cara assim que teve uma ascensão muito grande, já saiu de mirim para profissional, né? Ele não No tempo passou do nem Apache, na né? fase. É verdade. Eu Já lembro foi- que já Alex, foi com direto. 16 anos, né, já ganhava carro, né, prefeito? E nesse tempo Exato. eu chamava em cima, né, como a gente chama, tu chamava ainda na cabine, né, prefeito? Exato. Ó, E o Canhotinha de Ouro, na época, antes dele, foi um cara também que teve um grande destaque aqui do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, como sempre, né? É o celeiro, é o berço dos grandes vaqueiros, dos grandes cavalos, das grandes equipes. E o Rio Grande do Norte teve aí um parque, né? Que na época era o Maracanã do Brasil da vaquejada, o Parque 13 de Maio. Foi quando o Parque 13 de Maio veio parar e foi quando, há 43 anos, veio o Parque Otaviano Pessoa. Né, que você Macaíba, tava- né, de Betim. em Macaí, você inclusive estava lá, foi campeão lá no Otaviano Pessoa, Fui. no aniversário do Parque Otaviano Pessoa. 43 anos de história. né, 43 anos. E era, naquela época, o Adriano do seu de Azevedo, lá de Bom Jesus, era o cara que estava começando a fazer história, igual o Alex, né? Veio muito jovem. E naquela época o Chico Locutor, né, começou a apelidar, botou esse apelido nele também de Canhotinha de Ouro. Ele foi um cara que se destacou no Nordeste,
todas as vaquejadas, de canhota só tinha ele. Ele era fantástico. Do Diá, O Adriano. Né? Adriano Diá. Adriano Diá. E daí o Adriano veio, um tempo parou, e aí veio o Alex Araújo. Surgiu o Alex, que é o descendente aí também, né, da região de Elan de Souza, Bom Jesus, tudinho. Por coincidência, ganhou o primeiro prêmio dele com o vaqueiro mirim no Parque de Azevedo, lá no Parque do pai do Adriano. E aí, assim, são histórias que uma vai puxando outra e tudo, e então para a gente permanecer e para dar essa ênfase do Canhotinha de Ouro, foi o cara que praticamente substituiu o Adriano. O Canhotinha de Ouro aqui do Rio Grande do Norte foi o Alex Araújo. E substituiu bem, né? Que ganhou o Brasil Com inteiro, certeza, né? Foi um dos maiores vaqueiros que a gente já teve no Brasil, não só no Rio Grande do Norte, né? Era um dos outros vaqueiros, Silvinho, que, como todos conhecem, que tinha assim um know-how de chegar a empatar com o Celso Vitório pelo número de títulos que ele já vinha ganhando e pela ascensão que ele estava tendo, ganhando sempre no Portal Vaquejada. Era um dos vaqueiros que estava bem perto de empatar no número de títulos nacional com o Celso Vitório. Era o Alex Araújo. Era um grande vaqueiro. Quando eu falei a questão do sobrenome, né, Várzea, a gente vê as pessoas daquela determinada região colocando seu nome, mas a questão de Várzea, ela tem um pouco até um pouco de curiosidade, e assim, o que acontece? O nome Marquinho de Várzea ganhou o Brasil, né? O Marquinho de Várzea era conhecido no Brasil, então o nome ganhou o Brasil, que os outros vaqueiros da sua própria terra tinham orgulho de colocar, como Cinho de Várzea, né? Como outros vaqueiros que tiveram ali aquele orgulho de colocar o nome Várzea na cidade, claro que se inspirando também num vaqueiro como Marquinho, né? Mas é isso, pessoal, hoje nós vamos contar aqui também a história do Rodrigo Luiz, vamos contar aqui também, vamos bater um papo com o prefeito, porque